mas o que às vezes é uma doença. Porque às vezes você pensa assim, a pessoa tem Alzheimer, se associa com falta de memória, né? Normalmente. A pessoa tem Alzheimer, ela tem falta de memória, é um dos sinais. Agora, quando você para pra olhar com uma lupa... O que de fato é essa porcaria? Cara, é sinistro. É sinistro. Primeiro porque você não consegue curar, né? Tanto que a gente chama isso de uma doença neurodegenerativa. Ela só vai piorar. É uma sentença, né? E, tipo, aquele bebê já nasceu com essa instrução. Tenha Alzheimer. E aí o que a gente quer entender é o seguinte. Será que fatores ambientais, eles ativam isso? Porque ele pode ter um monte de coisa programada pra acontecer. Exato. E ele simplesmente não foi num lugar que ativou aquela instrução. Isso é um outro ponto. Nossa que a gente chama de epigenética. Que é uma área gigantesca, assim. Nunca estudei tanto sobre isso na minha vida. Sempre leio um pouco sobre. Mas também para entender como que os nossos hábitos, eles influenciam nisso. De alguma forma, no aparecimento de doenças. Então, hoje, o que a gente consegue fazer, por exemplo, no Alzheimer, você consegue fazer esse minicérebro do Alzheimer e você consegue testar medicamentos. Deixa eu entender, então, esse processo para criar esse minicérebro pra gente entender depois os medicamentos. Então, vamos lá. Tu pega o que tu pega de uma pessoa com Alzheimer pra criar um minicérebro? Tu pega o próprio cérebro, o xixi? O que tu faz? A gente pega uma célula do xixi dela. Tá, então o cara que tem Alzheimer, ele mija... Faz xixi no potinho. Aí tem que ser bem rápido a distância ali pra não esquecer no meio do caminho. Eu tinha que... Desculpa. Eu não aguentei. Aí então ele vai lá e faz xixi no potinho. Obrigado. Tem que botar as risadas também pra gente aliviar aqui. E tem que ficar potinho. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tá, brincadeira, pessoal. Aí então ele mija no potinho, vocês pegam e levam pro laboratório. Isso. A partir daí, como é que você extrai a célula? Como é que faz? Aí existem vários processos. Você vai limpar essa urina, você centrifuga, você elimina qualquer tipo de... Bota naquele negócio e fica girando centrífuga, exato. Aí você coleta as células, você olha no microscópio, será que elas estão boas? Coletar as células, como que faz isso? Então, você, por exemplo, você bota ela numa centrífuga, elas vão decantar no fundinho do tubo Falcon, que a gente chama. Elas caem. E aí fica tipo água e óleo. Não aí você vê um pouco de água e no finalzinho você vê uma coisinha bem branquinha. Só por ter... São milhões de células ali agrupadas. Caralho. E aí a gente consegue pegar essas células e expandir elas, ou seja, coloca elas numa placa com comida. O que é comida? Então, a gente dá como se fosse uma comida pra ela. É um meio de cultura que a gente chama. Mas o que nesse meio de cultura é como se fosse um alimento. Ele tem ali vários nutrientes pra ela sobreviver, pra ela viver. Ela é viva, né? E aí a gente alimenta ela mesmo. Fica alimentando, que nem o Tamagotchi. Caralho. Cara, lembra muito, assim... Cara, cuidar de célula... Um cachorrinho. Parece um cachorrinho, cara. Pra pensar, às vezes você vai... assim, uma célula gigante. Aí é aquela coisa, tem células e células, né? Tem células que você só dá um oi pra ela na segunda, só vai ver ela na outra segunda. Tem tipos de células que podem fazer isso. Pode alimentá-la uma vez só por semana? Por semana, aí tem outras que é 2 vezes a semana. Aí tem outras que são 3, tem outras que são todo dia. A do cérebro... Todo dia. Do Alzheimer é todo dia? Não, essa da célula tronco pluripotente induzida, todo dia, ou um dia sim, um dia não. Tá, pra transformar essa célula na célula embrionária lá. Isso. Todo dia você tem que... Isso, aí tem um protocolo que todo dia você vai colocando coisas diferentes nela, esses nutrientes, esses fatores. O que são esses fatores? São como se fossem instruções. Isso que eu tô tentando entender. Como é que tu fala pra célula, volta pro teu estado primário? Exato. Então, aí nesse kit que você compra, hoje é tudo comercial, né? Em média, pra você reprogramar um paciente, é em torno de 15 mil reais. Um paciente... Uma pessoa. Uma reprogramação ali. Pra pegar o meu xixi e fazer ele virar uma célula primária lá. Isso, todo o procedimento. 15 10 mil. E aí você pega essa célula, né? Tem esse kit. Esse kit é aquela coisa do cientista meio... Sabe aquela visão do cientista maluco, do laboratório, de jaleco? Mundo de Bikman. Botando um monte de coisa. Exatamente. E o que a gente tá colocando ali? Isso. As instruções. O que são esses negócios? Então, esses fatores são substâncias químicas que elas têm funções muito específicas durante algumas fases do desenvolvimento. Então, nessa substância que você coloca que tem os vírus, tem substâncias de nutrientes, vários tipos de coisas que vão enriquecer, deixá-la viva. E esses vírus que estão ali dentro dissolvidos, né? Eles, assim que eles entram em contato com a célula, é como uma célula infectando um vírus mesmo. Ela entra dentro da célula. E aí é um processo biológico, assim, você não vê isso acontecer.